o túmulo de Jesus para que nem ninguém roubasse o corpo de Jesus. Mas, irmão, sabe o que aconteceu nesse dia? Algo maravilhoso aconteceu, porque Deus, irmãos, está no controle de tudo. Aleluia. Às vezes o homem pensa que está fazendo a coisa certa na sua vida, enganando pessoas, fazendo coisas erradas, mas Deus vê tudo, irmãos. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle do mundo, irmãos. Deus está no controle da minha vida e na sua vida. Amém. Jesus dentro de tudo ali, irmãos. Ao terceiro dia, algo maravilhoso acontece. Jesus Cristo, irmãos, no terceiro dia, Ele ressuscita. Amém. Naquele momento, irmãos, 2 anjos tiram aquela grande pedra do sepulcro onde guardava Jesus. E aqueles soldados, irmãos, que estavam ali guardando o túmulo, se desmaiaram, porque eles viram 2 anjos na sua frente. E naquele momento, irmãos, o poder de Deus, esses homens, esses soldados, eles se desmaiaram e dormiram. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou, irmãos. Aleluia. E algo aconteceu, irmãos. Foi nessa reunião onde aqueles anciões sacerdotes ouviram falar daqueles soldados a verdade. E anjos vieram, tiraram aquela grande pedra e Jesus ressuscitou. Mas os sacerdotes, irmãos, homens ímpios, homens ruins, irmãos, homens que não gostavam de Jesus Cristo, o Filho de Deus, irmãos, eles falaram com aqueles soldados e fizeram um pedido: eu vou dar bastante dinheiro para vocês neste momento. E vocês falam para todos que roubaram o corpo de Jesus Cristo. E imediatamente, irmãos, aqueles homens ruins, aqueles soldados também, que eram corruptos, irmãos, imediatamente pegaram muito dinheiro nas suas mãos. E com aquele dinheiro, creio eu, compraram casa na praia, tiveram ali muito dinheiro nas suas mãos, alegres por terem recebido dinheiro daqueles homens ímpios, aqueles anciões. E até no dia de hoje, irmãos, os judeus acreditam que roubaram o corpo de Jesus Cristo. Mas isso não aconteceu, porque naquele dia, irmãos, quando Jesus estava ali no túmulo, Ele ressuscitou, irmãos. Ele ressuscitou e apareceu aos 11 discípulos, irmãos. Por que aos 11 discípulos, irmãos? Porque um era Judas e não estava ali mais no meio dos discípulos. Porque Judas era também um enganador, um homem corrupto que pensava só no dinheiro. Meus irmãos sabem bem o que aconteceu com Judas. E Jesus apareceu para os 11 discípulos, futuramente, irmãos, dias depois ali. E ali, apresentando seus discípulos, irmãos, onde 11 homens, irmãos, 11 discípulos, estavam dentro de uma casa fechada, irmãos, com muito medo, irmãos, medo dos soldados de Pilatos irem e prenderem os 11 discípulos. O medo tomava conta daquele lugar, daquela casa, irmãos, onde eles tinham muito medo. E às vezes na nossa vida também acontece isso. Acontece nós começarmos a ter medo, solidão. Às vezes nós fechamos no quarto, um homem fecha no quarto com depressão, pensando na sua vida, no que ele vai fazer, com medo. E esses 11 discípulos estavam assim, irmãos, fechados dentro de uma casa, com medo. Mal sabias que eles andaram mais de 3 anos como Jesus, o Filho de Deus, irmãos, onde Jesus fez muitos milagres na presença deles. E eles não colocaram
aquelas imagens que eles viram de Jesus, onde ele curou muitas pessoas, ressuscitou Lázaro, que estava ali 4 dias no túmulo. Esses 11 irmãos, dentro de uma casa com medo, não lembravam dos milagres de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele depois de ressuscitado, irmãos, ele foi novamente atrás dos seus, onde ele passou 3 anos com os discípulos, irmãos. E Jesus não podia ir para o céu, irmãos, sem novamente conversar com seus amigos. E hoje eu e você também somos amigos de Deus, irmãos. Deus apareceu nos 11 discípulos, irmãos. Jesus Cristo também pode aparecer para cada um de nós, irmãos. Quando vocês estiverem com tristeza, depressão, pensando que está dando tudo errado dentro do quarto, triste, às vezes nem querendo sair do quarto e enfrentar esse mundo, lembre-se de Jesus, morreu, e ao 3º dia ele ressuscitou e apareceu para muitas pessoas durante 40 dias. E 11 homens, irmãos, dentro da casa com medo, e Jesus vai ao encontro deles, irmãos. Onde naquela casa, irmãos, tudo fechado, janelas e portas fechadas, mas Jesus Cristo, com um corpo novo, com poder e glória, onde aqueles soldados, irmãos, pensavam, se Jesus saísse daquele túmulo, eles o matariam de novo, mas mal sabia que Jesus ressuscitou com poder e glória, irmãos. Jesus é o Criador dos céus e da terra e do mar. Os irmãos sabem que esses soldados, esses anciões foram decepcionados, irmãos. Só Deus sabe onde esses homens enganadores estão hoje, esperando o juízo final. E Jesus, irmãos, aparece no meio deles, irmãos, dos 11 discípulos, dentro daquela casa, no meio deles Jesus aparece, irmãos. E eles têm um grande susto, irmãos, onde Jesus fala para ele: paz seja convosco. E naquele exato momento, irmãos, onde 11 homens estavam ali, tristes, amargurados, irmãos, ouvindo aquela voz de Jesus: paz seja convosco. No mesmo momento, naquela mesma hora, o medo desapareceu daquele lugar, irmãos. Porque Jesus Cristo, Salvador do mundo, estava ali no meio deles, irmãos. Eu queria ler esse versículo para os irmãos, onde está em João 20. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, ele tinha juntado, chegou Jesus e pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Amém. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado de sorte que os discípulos alegraram-e vendo o Senhor Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, irmãos, assoprou sobre eles irmãos, aqueles 11 homens, o Espírito Santo de Deus naqueles homens. Assoprou o Espírito Santo de Deus naqueles homens, irmãos. E hoje Jesus assopra o Espírito Santo de Deus nesse lugar, irmãos. Se senta alegre na presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. Jesus subiu aos céus, irmãos, e Ele deixou o Consolador para nos acompanhar, aqui é o Espírito Santo. Não se sinta triste, não se sinta sozinho, porque o Espírito Santo está conosco, irmãos.
se o Espírito Santo está conosco, irmãos, nós temos tudo nessa vida. E disse outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E aqueles que tiverem serão retidos. Glória a Deus. Amém. Dentro dessa casa, irmãos, 11 homens, mas tinha ali um homem incrédulo, irmãos, que disse, não sei se um dia antes ou dias depois, ele acreditaria em Jesus, porque Tomé, irmãos, ficou sabendo que Jesus tinha sido ressuscitado, quando falaram para Tomé. Mas Tomé, irmãos, ele tinha dito, falado para as pessoas, que acreditaria se ver Jesus na sua frente, se Jesus ressuscitasse, se Jesus está ali na sua frente e mostrasse ali as suas mãos furadas e do lado ali da sua barriga o furo da espada que Jesus ali sofreu ali na cruz. Tomé, irmãos, esse homem incrédulo, esse homem que estava junto ali dos 11 naquela casa, Jesus se apresenta para ele e mostra ali as mãos, irmãos. E naquele momento, irmãos, Jesus mostrando as mãos para Tomé, mostrando do lado ali da sua barriga, ali onde a espada, a lança tinha furado Jesus. Tomé, naquele momento, irmão, acreditou e viu que era Jesus Cristo que estava ali na sua frente, irmãos. E Jesus falou para Tomé, irmãos: Tomé, não seja incrédulo, Tomé, seja crente, Tomé. Quando, irmãos, perguntarem para você que religião que você é, o que você é, não fale que você é cristão ou evangélico. Diz para as pessoas que hoje, eu e você, nós somos crentes em Deus, irmãos, crentes em Jesus Cristo, irmãos. Porque naquele momento Jesus estava falando para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, seja crente, Tomé. E eu lendo isso para os irmãos, João 20, do 27 em diante. Depois disse Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as mãos, e chega a tua mão e mete aqui do teu lado, e não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Tomé disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe, pois, Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não me viram, disse Jesus, mas creio em mim, irmãos. Eu, irmãos, e você, nós não vimos Jesus, mas Jesus está aqui nesse lugar, irmãos. Jesus, o nosso Deus, está com o seu olhar dentro desse lugar. E Ele fala aqui na sua palavra: se você não viu Jesus, mas você é bem-aventurado. E Jesus, Tomé queria ver Jesus com seus próprios olhos para crer. E nós, irmãos, dentro dessa igreja não vimos Jesus, estamos aqui, mas cremos em Jesus Cristo. Amém. Como o único suficiente Salvador da nossa vida, irmãos. Por isso Jesus fala: tu és bem-aventurado. Bem-aventurado, irmãos, é uma pessoa muito feliz. Porque aquele que acredita em Jesus Cristo, entrega a sua vida para Jesus, é bem-aventurado, irmãos. É um homem e uma mulher feliz. Aleluia. E a felicidade, irmãos, é só em Cristo Jesus. O mundo, irmãos, o mundo não dá paz que Jesus pode dar para mim e para você. Paz somente em Jesus Cristo.
Jesus se aparece para esses 11 irmãos e diz para eles: vocês vão, ide para todo mundo, pregue o Evangelho para toda criatura, porque aquele que crê em mim, disse Jesus, e for batizado será salvo, mas aquele que não crê em mim será condenado. Aleluia. E hoje eu aqui, estou aqui, e você também está aqui, e nós ao sairmos dessa igreja, irmãos, temos que levar a palavra para nossos familiares, entes queridos, vizinhos, e para aqueles que estão na rua pedindo uma ajuda. Porque só Jesus salva, irmãos. Só Jesus está no controle de tudo, da minha vida e da sua vida. Se sinta alegre, irmãos, por ter Jesus nos seus corações. Porque Jesus é tudo, irmãos, tudo. A paz, esse mundo não dá paz. Continuando. João 20, 30 em diante. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus. Depois de ter se apresentado, irmãos, Jesus, depois de ter ressuscitado no terceiro dia, Jesus se apresentando para os seus discípulos novamente. A palavra de Deus fala que Jesus fez muitos e muitos milagres, maravilhas, e se os livros desse mundo se ajuntassem, não comeria de tanto milagre que Jesus Cristo fez quando Ele pisou aqui nessa terra. Mas hoje Jesus está aqui, irmãos, o Espírito Santo está aqui para fazer milagre na minha vida e na sua vida. Creia que Jesus sara, que Jesus cura, que Jesus liberta o homem, irmãos, que Jesus ele abre a porta de emprego para o homem, irmãos, que Jesus dá força para o homem, que Jesus, irmãos, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, a não ser por mim. Somente em Jesus, irmãos, somente em Jesus nós possamos entregar a nossa vida. Nós estamos aqui dentro dessa igreja, o Espírito Santo está aqui. Aproveite esse momento, esses minutos que você está aqui na presença de Deus. Converse com Deus, fale com Deus, e falando com Deus também, Deus fala com cada um de nós, irmãos. Jesus fez milagres, irmãos, muitos milagres, e Ele vai continuar fazendo muitos milagres. E Jesus subiu aos céus, mas Ele disse para os seus discípulos: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, irmãos. Todos os dias, irmãos, todos os minutos, segundos, todos os dias Jesus está conosco, irmãos. Amém. Nosso Deus está com o seu olhar sobre nós, irmãos, nos abençoando, curando, dando saúde, forças, porque aquele que pede com fé, irmãos, Deus dá com alegria. E hoje, irmãos, não endurecerás o vosso coração. Credes em Deus, disse Jesus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Amém. Aleluia. E decepção, irmãos, voltando na mensagem daqueles anciões que pensaram que, colocando aqueles soldados em frente do sepulcro, irmãos, eles iriam deter Jesus, mas eles não deteram, irmãos. Aqueles soldados e aqueles anciões sacerdotes, irmãos, tiveram uma grande decepção. E no dia que Jesus Cristo ressuscitou, irmãos, houve um terremoto, escureceu o dia, irmãos, porque
porque o Filho de Deus estaria ressuscitando naquele dia, irmãos. E 3 anos ele ficou, irmãos. 3 anos Jesus Cristo ficou aqui nessa terra, irmãos, pregando a sua palavra, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. E hoje é diferente, irmãos. O que aconteceu no passado acontece hoje nos mesmos dias, irmãos. Não mudou nada, irmãos. A corrupção do homem está aí no mundo, mas Deus está no controle de tudo, irmãos. Jesus venceu o mundo. Ele mesmo disse: no mundo, Jesus disse, no mundo nós vamos ter aflições, mas que nós possamos ter ânimo, irmãos. E Jesus, ele venceu aqueles soldados, ele venceu aqueles anciões, homens ímpios, que se diziam guardar os mandamentos de Deus, mas eram homens mentirosos, homens corruptos. Mas hoje Jesus está aqui. E quando ele vier, irmãos, ninguém vai o deter. Quando Jesus vier, irmãos, ele vai vir montado no jumentinho, ele vai vir montado no cavalo branco, irmãos, com o seu olhar de chamas, irmãos, com a espada na mão, e no manto da sua coxa vai estar escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, irmãos. Colocaram uma espinha no Mestre Jesus, uma coroa de espinho no Mestre Jesus, naquela cruz. Mas ele vai vir, vai se apresentar para mim e para você, irmãos, com uma coroa de glória. E nós, irmãos, também vamos assentar à direita de Deus, porque nós vamos ser sacerdotes e príncipes de Deus no dia. Basta nós perseverarmos até o fim, irmãos, que um dia nós vamos estar lá nos céus, com um novo nome, uma nova vida, irmãos. E quando Jesus se apresentou, irmãos, depois de ressuscitado ali no meio daqueles homens, sobre aquela casa fechada, Jesus comeu mel e comeu peixe junto com aqueles seus discípulos. Não vai mudar em nada, irmãos, quando nós estivermos lá no céu. Um novo corpo nós vamos ter, uma nova vida. Vamos comer, beber, um dia cear lá na glória com Cristo. Por isso o homem deve fazer parte da ceia do Senhor na igreja, fazer de tudo, irmão, para se batizar e fazer parte da ceia. E Jesus quer que o homem faça parte da ceia dele, da mesa do Senhor. E hoje Jesus, irmãos, está aqui nesse lugar. E ao sairmos desse lugar, irmãos, lá na rua, irmãos, dentro da nossa casa, nós indo para o nosso emprego ali, indo para nós em qualquer lugar, os anjos de Deus, irmãos, estarão acampados ao nosso derredor, irmãos. Creia nisso, irmãos. Creia no fundo dos seus corações. Não fique tristes, porque Jesus está conosco.